Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, uma boa semana, última semana do nosso curso. Hoje, nós terminaremos o assunto, acentuação gráfica, que foi o assunto que teve mais modificações na nova ortografia, no acordo ortográfico. Então, a pedidos, a gente vai rever as regrinhas de novo. Então, naquela aula que vocês receberam semana passada, eu acrescentei mais 8 slides de conteúdo e mais algumas questões que a gente resolve junto aqui na aula de hoje. Então, lá no sistema, essa aula só vai aparecer mais tarde. O Clarindo coloca para a gente mais tarde. Já tem a aula 1 lá, já tem a live 1 e live 2 lá no sistema. Essa aqui entra mais tarde para vocês. Nosso curso tem 20 horas, pessoal. Então, a gente tem que participar, a somatória de 15 horas, no caso, né? Para dar 75%. Então, quem perdeu as lives da semana passada ainda pode ser aprovado, sim, mas daí não pode perder mais nada. Tem que participar das lives dessa semana, as 4, e fazer todas as atividades. As atividades a gente tem feito aqui, acho que não tem problema, né? Então, a nossa meta hoje é fazer a atividade 3. Tá? Porque a 2 é de hífen, tá? A gente vai fazer na aula de amanhã. Então, hoje é atividade 3, por isso que eu até mandei uma mensagem no grupo mais cedo. Mas quem não fez, não tem problema, a gente faz junto aqui depois de rever, tá? E acrescentar novos conceitos nas regras que a gente já viu. Então, vou projetar aqui, já tem quase 100 alunos, vou projetar aqui para vocês. Vou rever a última questão que a gente viu na aula passada e a gente passa para as regrinhas novas, tá? De novo, coloquei numa abordagem diferente, tentei simplificar o máximo possível para melhorar o nosso entendimento. Uma questãozinha da Telebrás de 2015. Julgue o próximo item a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. O professor, palavra e vocábulo são a mesma coisa, tá certo? Então, está é um oxítona, por quê? Porque tem 2 sílabas e termina em A, então deve levar acento, beleza. 3 é um monossílabo tônico, uma palavra monossílaba, então ela leva acento porque termina em E seguido de S. Mas é a mesma regra? Não, uma é oxítona, e a outra é uma palavra monossílaba. Então, esse item aqui, a resposta dele é errada. A gente vai colocar sempre o comentário aqui, tá? Esse item é errado, a resposta. Bom, eu acrescentei aqui, vocês perceberam, no meio da aula aqui das palestras, vai ficar assim para vocês, depois a gente passa lá para o começo de novo, a gente vai rever todas as regrinhas de acentuação a pedidos, alguns alunos que nem assistiram, não conseguiram assistir a aula, e outros que tiveram dificuldades, principalmente naqueles casos especiais. Então, a gente vai uma retomada, já que esse assunto foi o que mais teve mudanças. E a maioria aqui já tinha terminado o ensino médio quando começou a nova ortografia, na época do acordo. Então, está muito acostumado com o que era antes. Então, a gente resolveu reforçar esse assunto de acentuação, que foi o que trouxe mais mudanças dentro da nova ortografia. Então, vamos lá. São acentuados apenas os monossílabos tônicos, terminados em A, o A seguido de S, o E seguido de S, o O e o O seguido de S. Tá? E em ditongos abertos, EI, EL e OI. Então, vocês percebam que essa regrinha especial eu já trouxe junto aqui. Então, quais são os monossílabos tônicos? Tônico é os mais fortes, né? Acentuados. Terminado em A, tem exemplo de pá, terminado em E, pé, pó, tá? A seguido de S, os plurais dessas palavras, e os ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos? EI, EL e OI. Tá? Esses ditongos abertos são acentuados quando? Só na última sílaba, ou quando for monossílabo, ou quando for oxítono. Então,
quando for paroxítona, aquelas palavras que levavam acento antes, centopeia, jiboia, ideia, que é uma palavrinha que a gente usava muito nos nossos textos, não levam mais acento. Essa foi a mudança. No monossílabo já existia. Méis, céu, véu, mói, sóis. Méis é plural de mel, né, com L, então mel não vai levar acento. Tá? Mas o méis leva acento porque é o ditongo aberto. Tá? O que são monossílabos tônicos, pessoal? As palavras de uma única sílaba, que tem intensidade sonora forte. Os monossílabos átonos, por terem intensidade sonora fraca, acabam por apoiar-se em outras palavras tônicas. Além do aspecto fonético, diferenciam-se também pelo significado. Os tônicos têm significação própria, enquanto os átonos só assumem significado quando estabelecem a relação entre duas palavras. Um exemplo, a preposição. Ela só serve para ligar uma palavra a outra. De, para. Então, ela é átona. Os monossílabos que pertencem às classes dos substantivos, adjetivos e advérbios, além de alguns pronomes, são tônicos. Exemplo aqui, ó, tem uma sílaba só, mas ele tem um significado, ele é um substantivo. Substantivo flor, adjetivo má, advérbio, tá? Aqui eu não trouxe exemplo, mas tem advérbios com uma sílaba só, inclusive um advérbio, né? E 3, que é um numeral. Os átonos, as preposições, as conjunções dos artigos e alguns pronomes oblíquos, tá? Como, por exemplo, me, nos, lhe, mas, de e o. Vocês percebem que esse slide, esse conteúdo aqui, a gente está acrescentando na aula de hoje até, para a gente ver a diferença. O que é monossílabo tônico, que é só o que recebe acento é o tônico. São todos, professor? Não, só os que terminam em A e O. E o átono, eles nunca são acentuados. E quais são os átonos? As preposições, de, para, perante, até. As conjunções. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a preposição une uma palavra a outra. As conjunções ligam uma oração a outra oração. Tá? Se eu tenho uma conjunção, provavelmente eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Os artigos, que vêm acompanhando os substantivos, e os pronomes oblíquos. Me, nos, lhe, mas, de e o. Então, esse slide aqui, tá? Ele é uma observação que não tinha nos slides anteriores. Vamos lá. Quando é que as oxítonas são acentuadas, pessoal? Tá? As terminadas em A e O, mesma regrinha até aqui, só que agora acrescenta-se em e eis. Tá? E os ditongos abertos, ei, el e ois. Tá? Vocês perceberam que eu coloquei o ditongo aberto, essa é uma regrinha especial. São 4 regras de acentuação, monossílabo, oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E tem as regras especiais. Uma delas são os ditongos abertos, os hiatos e os acentos diferenciais. Hoje a gente vai trabalhar muito essa questão. Muitos exercícios. Aumentei a lista de exercícios nessa aula, então vocês vão receber outra lista. Eu posso mandar no grupo na hora que acabar a aula e vai lá para o sistema, para o Moodle. Mas eu coloco aqui, vou salvar em PDF e coloco para vocês, ficou quase 60 slides, tá bom? Então vamos lá. Oxítonas terminada em A, vatapá, macapá, né, que está um problema danado. Terminada em E, você. Terminada em O, avô. Terminada em em, Belém. Agora os ditongos abertos são os mesmos dos monossílabos. Ei, el e oi, seguidos ou não de S. Então, herói, anéis, chapéus. Então, são... Detalhe, qual é a diferença de oxítona para monossílaba? Para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Não esqueçam disso. Acho que tem umas 2, 3 questõezinhas que a gente vai trabalhar juntos hoje. Vocês vão perceber que sempre cai uma pegadinha. Tá? Sempre tem uma pegadinha. Acentuam-se as paroxítonas, terminadas em R, X, M, L, an, ãos, I seguido de S, US, PS e ditongo. Tá certo? Mas qual que é o macete que a gente passa? Todas as paroxítonas são acentuadas, menos aquelas que terminam em A e O,
em e eis. E, na realidade, é interessante guardar a regra e o macete. Esse que eu passei é o macete. Então, terminado em R, cadáver, X, tórax, N, tá? Hífen. Prestem bem atenção, o plural de hífen é hífens, tá? Mas as paroxítonas terminadas em ens não levam acento. Tá? A palavra hífen, como a gente viu na última aula, tem dois plurais. Hífenes, que daí tem acento, é uma proparoxítona. Hífens, daí não tem acento. Terminado em L, amável. Terminado em U, seguido de S, vírus. Imã, tá? Terminado em an. Tá? Órgão, terminado em ão. Táxi, terminado em I. Álbum, terminado em um. Fórceps, tá? Bíceps, tríceps, quadríceps. Tá? São os músculos do corpo humano, terminado em PS, então todos são acentuados. Órfãos, órfãos. Então, táxis, o I seguido de S, álbuns, tá? O seguido de S, no caso, né? E jockey, terminado em ditongo. Pessoal, prestem bem atenção aqui, falei agora sobre isso, mas é bom reforçar sempre, tá? A acentuação mudou muitas coisas, então é bom a gente estar sempre reforçando e sempre exercitando, tá? De acordo com a nova reforma ortográfica, os ditongos abertos ei e oi, nas palavras paroxítonas, não levam acento. Não assembleia, adeia, boia, heróico, centopeia, essas palavras antes levavam acento, tá? Na nova ortografia não levam mais. E é o que aparece em provas quando você for fazer. Até o colega aqui falou, daqui mês que vem tem a previsão de aberto o concurso da Guarda Municipal, né? Até já saiu a banca, tá? Que vai fazer a prova. A partir de amanhã eu vou começar a trazer questões dessa banca, quem desejar ou passar para alguém que queira fazer, ou até para ver como é que é cobrado, né? Vou trazer para vocês questão da banca da Guarda Municipal. Quem faz para professor, deve ter ano que vem do Estado, pelo menos, tá? Quem faz geralmente é a FAPEC. Da última vez não fez, mas deve retornar. Acentuam-se, pessoal, todas as proparoxítonas. Todas. Proparoxítona é aquela que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, coloquei exemplo aqui, álibi, olha como é que se escreve álibi, estereótipo, tá? Olha como é que se escreve. Tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? Aqui, essas 4 regras que foram, e a gente já viu a quinta, né? Que é os ditongos abertos. Então, monossílabo, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora vem os casos especiais de acentuação. Acentuam-se os ditongos, perdão, os hiatos tônicos. Mas quem é acentuado? O I e o U. Mas o que precisa para o I e o U, no hiato, ser acentuado? Ele tem que vir sozinho na sílaba, no máximo acompanhado de S, e depois não pode vir a NH. Só que antes dele tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser uma vogal. O que é o hiato? Relembrando a nossa primeira aula. São 2 vogais em sílabas diferentes. Então, exemplos aqui. Sair, baú, caiu. Tá? Caiu leva acento? Por que caiu não leva acento? Porque ele não está sozinho na sílaba. Tá? Cair leva acento? Não. Por quê? Porque não está sozinho. Só leva acento se tiver o I e o U sozinho na sílaba, no máximo acompanhado de S. Então, vocês viram aqui, ó, caiu, cair, caindo, não levam acento. Tá? Saísta, acho que é saíste, né? Balaústre, acompanhado de S. Juiz, não está sozinho na sílaba e não está acompanhado de S. E palavras terminadas em Z na língua portuguesa, elas não levam acento. Raul, acompanhado de L. Ruim, acompanhado de M. Tá certo? E temos aqui, ó, rainha, tainha, bainha, acompanhados de NH, mesmo estando sozinho o I e o U na sílaba, acompanhado de NH, não leva acento. Então, deixa eu reforçar para vocês aqui, desculpa, essa regrinha dos hiatos. Então, o I, a letra I e a letra U,
são acentuadas quando elas vierem sozinhas na sílaba, ou no máximo acompanhado de S. Não pode ter o QNH depois dessa sílaba, e antes tem que ter outra vogal, porque para ser hiato, tem que ter duas vogais em sílabas diferentes. Então, reforçando aqui. Sair. O A é sempre vogal, então se uma palavra está acentuada, tem que estar na outra sílaba. O I está sozinho, beleza, então leva acento. Baú. O I está sozinho, então deve ser acentuado. Caiu. Espera aí. Tem uma vogal antes, mas o I não está sozinho, ele é acompanhado de outra vogal. Não leva acento, só leva acento, ele não estando sozinho, quando vier acompanhado do S no máximo. Então aqui, caindo também não leva acento. Beleza? Prestem bem atenção aqui. Essa observação também não tinha nos últimos slides, eu acrescentei hoje, achei interessante também. Embora tem gente que nem conhecia essas palavras e vai seguindo conhecendo, tá? Mas ela já vi cair em prova feiura. Então, tá, olha só. Então, olha aqui. Não acentue-se I e U das palavras paroxítonas quando precedidas de ditongo. Então, olha só. Para ser hiato, o que vem antes tem que ser uma vogal, não uma semivogal. Feiura. Então, esse I antes do U, pessoal, ele não é uma vogal, ele é uma semivogal. Feiura, baiuca. Então, não leva acento, tá? Porque a regrinha dos hiatos, o I tem que ser, ou U, na sílaba anterior tem que ter uma vogal. Tem que ter uma vogal. Beleza? Então, vamos lá. Algumas observações importantes. Outra regrinha importante. Os verbos vir e ter na terceira pessoa do plural, tá, do presente indicativo, apesar de serem monossílabos tônicos, tá, terminam em recebem um acento circunflexo por diferenciar-se da terceira pessoa do singular. Então, ó, ele vem, tá? Mas, professor, você falou que só leva acento o monossílabo, tá? Terminado em AO. Esse aqui termina em. Só que ele só leva acento, é um acento especial, para diferenciar da terceira pessoa do plural. Ele vem, eles vêm com acento. Ele tem, eles têm com acento. Então, esse acento é só para diferenciar. Então, foram 3 acentos diferenciais que foram mantidos na ortografia oficial, e um deles é esse aqui. Bom, os derivados, ou seja, que tem o mesmo radical, nós vamos estudar radical amanhã, tá? Então, o deter vem de ter, o manter vem de ter, o reter vem de ter, tá? O intervir e convir vem de vir, tá? Por não serem monossílabos, obedece à regra das oxítonas. Na terceira pessoa do plural, entretanto, o acento circunflexo. Então, o monossílabo, o primeiro é sem acento e o segundo é com acento, tá? Agora, quando for, no caso aqui, oxítona. Então, ele intervém, é acento agudo. Eles intervêm, acento circunflexo. Ele mantém acento agudo, eles mantêm acento circunflexo. Até não fica tão legal eles mantêm com circunflexo, mas é o correto. Tá certo? Pessoal, não confundir os casos citados com os verbos crer, ler, dar e ver. Ele crê, tá? Ele crê. Eles creem? Não, tá errado. Ele lê, eles leem, tá? Então, o crer, dar, ler e ver, eles não levam, esse aqui é o exemplo errado, tá? Eles não levam mais o acento circunflexo no primeiro E. Nem E, nem o levam mais acentos circunflexos, tá? Aqui o trema caiu. Não existe mais trema na língua portuguesa, só se for o nome próprio de origem de outra língua. Existe Vomer, Miller, tá? Vem o trema lá, em cima do O, em cima do U, mas nas palavras da língua portuguesa, nós não temos mais tremas. Frequente, tranquilo, não é tranquilo, né? É tranquilo mesmo, você segue pronunciando. Aguentar, sagui. Então, essas palavras seguem com a mesma pronúncia, só que não aparece mais a figura do tremar, tá? Foi um acento diferencial.
Aqui, pessoal, o verbo por, para diferenciá-lo da preposição por, tá? Eu vou pôr o GPS na bolsa, tá? Esta bolsa foi feita por mim. Então, por mim é preposição, não leva acento. Vou pôr é verbo, é ação, então leva acento, tá? E pode levam acentos diferenciais. Pode é pretérito perfeito, é passado, e pode é presente, tá certo? São os acentos diferenciais. Bom, essa questão aqui já tinha na nossa lista, a gente volta e segue em cada uma delas falando das regrinhas de acentuação e colocando aqui o gabaritinho comentado. Terminando essa lista, nós estamos no slide 39, nós vamos até o 57, tá? Sem pressa, sem correria, dúvida, escreve no chat que o pessoal passa para mim, eu respondo para vocês. Já manda em cima da questão, tá? Essa questão está com dúvida, eu resolvi, não ficou bem explicado, ou por mais que tenha ficado bem explicado, você não entendeu, pergunta, pessoal, a gente volta, explica de novo, tá? A meta aqui não é quantidade, a meta aqui, se eu fizer 5 questões, se vocês entenderem tudo, para mim está ótimo, tá bom? Então, vai mandando aqui, antes de começar as questões, vou dar um tempinho para que vocês assinem a lista, tá? Já está disponível aí? Tá? Assinem a lista. Eu vou pedir para o Clarindo vir falar com vocês um minutinho aqui, para ele explicar mais uma vez, tá? Mas assim, Clarindo é bem paciencioso com a gente, então ele vai explicar direitinho, passo a passo, daí vocês tentem fazer. Quem está no celular, tá? Tem um procedimento um pouquinho diferente. Quem está no celular, assinam a chamada, tá bom? Tá bom? Só um minutinho, Clarindo tá vindo aí. Boa tarde, gente. Só passar para vocês aqui, foi disponibilizada ali no chat, né? Do lado a chamada, por favor, quem está no Note no computador, só clicar no link azul e preencher rapidinho. Para quem está no celular, tem a mãozinha abaixo, clica nos 3 pontinhos que está do lado, mensagens na chamada. Clica ali que vai aparecer para você também o mesmo texto que aparece para os demais. No link azul, clica, vai abrir para você preencher e-mail e nome somente. Aí você volta direto para a live aqui com vocês. Tá bom? Vamos dar mais um minutinho aí para vocês preencherem e assim o professor Sandro já volta. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui no celular da gestão. Obrigado. Oi, uma dúvida. Eu perdi a conexão, acabei caindo na hora que vocês lançaram a chamada. Poderia postar novamente, por favor? Vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal termina de assinar, vamos para a primeira questãozinha da aula de hoje. Tá? Agente fiscal da Receita, Porto Alegre, um concurso municipal, né? Questão do CESP. De acordo com as regras de acentuação gráfica e ortografia, então, vocês viram que no item só ele pede 2 assuntos. Julguem o item. O substantivo paciência é acentuado por ser uma paroxítona terminada em tom crescente. Até aí, tudo tranquilo. Ou por ser uma proparoxítona eventual, ou relativa. Opa, verdade. Tudo que ele falou aqui é verdade. Vamos relembrar esse assunto aqui. Não é só mais o CESP que tem cobrado em seus concursos, tá? Então, a gente vai... A paroxítonagem de tom crescente, paciência, tá? Essa separação está correta. Então, ela é uma paroxítona. Tá? Terminada em tom crescente. Mas está correto também, isso é só no Brasil, tá? A separação dela dessa maneira.
Aí, nesse caso, ela é uma proparoxítona. Só que eventual. Tá? Seria espécie de uma exceção, professor? Seria. Tá? Não são todos os gramáticos da língua portuguesa que aceitam essa separação aqui. Tá? Mas todas as palavras, as paroxítonas, terminadas em ditongo crescente, todas elas também são uma proparoxítona eventual. Ah, quer dizer que toda a paroxítona de ditongo? Não, pessoal, só ditongo crescente. Tá? Nós temos paroxítona de ditongo, tá? Decrescente, elas não são proparoxítonas eventuais. Beleza? Guarde essa informação aqui, que ela é muito importante. ESAF, Ministério do... MPOG era planejamento antes, né? Acho que ela trocou de nome até. O acento das palavras vésperas, ciências, econômicas, justifica-se devido à mesma regra gramatical. Então, primeira coisa, o que a gente combinou? Separa a sílaba. Não está compartilhado? Vou compartilhar de novo. Estão vendo agora? Beleza. É que eu só vejo a minha tela, não vejo a de vocês. Vésperas é uma proparoxítona. Ciências. Tá? É uma paroxítona terminada de tom crescente. Econômicas. Econômicas. É uma proparoxítona. Tá? Mas, professor, o senhor falou que eu posso usar a paroxítona de tom crescente como uma proparoxítona. Mas aqui só seria a mesma regra se todas fossem paroxítona de tom crescente e todas fossem proparoxítonas. Tá? A véspera é sempre proparoxítona. Ciência sempre é proparoxítona? Não. Econômica sempre é proparoxítona? Sim. Então não são todas a mesma regra. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito errado. Tá? Gabarito errado. Então, hoje, um colega perguntou de um concurso que vai ter, tá, da Polícia Federal para cargo administrativo. Tá? É essa banca aqui que faz, pessoal. É nesse estilo de questão que vai cair lá. Tá? O salário é parecido com o salário da UFMS, assim. O técnico ganha perto de 5 mil, o de nível médio. No que diz respeito ao texto, julguem o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Está certo que todas as proparoxítonas têm que ser acentuadas? Sim. Está certo que prejuízos é uma proparoxítona? Vamos separar a sílaba aqui? Para começar, não é a antepenúltima sílaba, ela já não é proparoxítona. Qual o motivo de acentuação da palavra prejuízos? O I veio sozinho na sílaba, antes do I veio uma vogal? Veio, certo? Então, isso aqui é o que? Um hiato. É uma regra especial de acentuação. É um caso especial. Prejuízos, então, ele não é acentuado por ser proparoxítona. Ele é acentuado por ser um hiato. Então, vamos lá, pessoal. Essa questão é errada. Prejuízos leva acento por ser um hiato. Perfeito? O emprego do acento gráfico em incluíram número justifica-se com a mesma base de regra de acentuação. Vamos lá? Separando a sílaba. Incluíram, pessoal, por que é acentuado? Incluíram. O hiato também, né? Hiato. Revendo quando é que é hiato que deve ser
acentuado. O I ou o U sozinho na sílaba, antes tem que ter uma vogal e depois não pode ter NH. Então, perfeito, ele atendeu todos os requisitos, então é um hiato, perfeito? Número, pessoal. O que ele leva acento? Uma proparoxítona. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se eu tenho um hiato e tenho uma proparoxítona, a regra da acentuação é a mesma? Não. Então, esse item é errado. Aí, esse item aqui é errado. Mas, pessoal, você está dando um monte de questão errada. Então, eu posso chegar lá e está tudo errado? Não. No dia da prova, metade das alternativas serão certas e metade serão erradas. Certo? Tribunal de Justiça do Ceará. O primeiro concurso que eu fiz, em 2009, foi do Tribunal de Justiça. Tá? Primeiro concurso que eu fiz. Tá? Eu já dava aula para concurso desde 94. Né? Fiz o concurso para entrar no Exército, depois vim fazer concurso em 2009. O emprego do acento gráfico nos vocábulos reúnem e fenômeno. Tá? Justifica-se com base na mesma regra. Vamos lá de novo? Acho que a resposta vai ser até a mesma, né, pessoal? Reúnem. Fenômeno. Fenômeno. Tá. É a mesma regra? Não. Por quê? Porque essa primeira aqui é o quê? É um hiato. De novo. Fenômeno é o quê? Uma proparoxítona. Então, aprendam a fazer isso, escrever na prova, escrever no papel, tá? Comparar, que daí não tem como se errar. Às vezes a questão está bem fácil, você não faz esse exercício de escrever a palavra, separar. Na acentuação, eu sempre aconselho a fazer a separação silábica. E a comparação facilita a nossa vida. É uma proparoxítona. Proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Eu estou errando aqui. Tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Bom, próximo. Então, esse item é errado. Tá? O que ele falou aqui não confere. Mas as provas do CESP, as questões são assim? São. Tá? A única coisa que você tem que ter é coragem para deixar em branco quando você não tiver certeza. Senão você acerta uma, errando outra, você perde as duas. Tá? Uma certa, arruma uma errada. Em relação ao fragmento de texto acima, um texto normal, quando eu aproveitei só as palavras, julguem os próximos itens. Olha como itens não leva acento. Tá? Paroxítono, tendabinhense não leva acento. Nem itens e nem item, tá? Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa. Então aqui, pessoal, fazendo o que a gente sempre aconselha, separa a sílaba. Países leva acento? Não, porque é um hiato. Políticas leva acento? Não, outra proparoxítona. Então a gente já percebeu que o CESP gosta de comparar sempre o hiato com a proparoxítona. Tá? Já pegamos uma das manhas para fazer o concurso da prova do CESP. Tá? Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A mesma regra de acentuação justifica o emprego do acento nas palavras construída e possíveis. A gente separa as sílabas, porque eu já escrevi a palavrinha aqui para a gente poder discutir. Construída e possíveis. Olha aqui, o SS, a gente tem que separar, inclusive, separar as palavras repetidas, né? As letras repetidas, o SS, RR, o, EE, são em sílabas diferentes. Construída, pessoal. Por que construídas leva acento? É uma regra especial, tá? Daqueles 4 casos especiais que a gente viu aqui.
Então, é um I sozinho, depois não tem NH, e antes tem uma vogal. Qual o motivo de acentuação? É o hiato. Acho que hiato vocês vão sair daqui sabendo hoje, né? Porque eles viram umas quantas, né? Possíveis. Ó, última, penúltima. A mais forte é a penúltima. Tá? Termina em ditongo. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Certo? Uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui entraria aquele caso especial de ser proparoxítona? Não, porque aqui é um ditongo decrescente. Tá? É um ditongo decrescente. Só é proparoxítona eventual se for um ditongo crescente, pessoal, tá? Se for um ditongo crescente, nós temos uma proparoxítona eventual também. Então, pode ser acentuado por duas regras diferentes. Olha como eles gostam de colocar hiatos nessas provas do CESP. QRT do Distrito Federal e do Tocantins. Então, vamos separar. Ele fala o seguinte: as palavras países, famílias e níveis, tá, são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. Então, vamos lá. Só separar a sílaba. E a gente já treina a separação silábica, né? Famílias, como é que separa? Famílias. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Níveis, como é que separa? Paroxítona terminada em ditongo. Só que a primeira já é um hiato, né? Então já não segue a mesma regra das outras duas. Então, esse item é errado. Esse item é um item errado. Perfeito? Agora aqui já mudou de caso, né? Porque vinha muitas questões com o mesmo caso de acentuação. Então agora a gente vai fazer, começou a mudar os casos, vai ficando um pouquinho mais trabalhoso para a gente, tá? Vai ficando um pouquinho mais trabalhoso para a gente. E agora cada questãozinha, já que vocês estão no computador, tá? Eu acho que a partir daqui vocês não tinham, né? Na lista de vocês de ontem, tá? Que eu deixei na aula passada, desculpa. Eu vou deixar um minuto para cada questão. Vocês façam, escolham se é certo ou errado e a gente vai discutir explicando, tá bom? Vamos lá? Auditor, Rio Grande do Sul. Desde o início da década passada, os diversos governos que se alternaram no Estado vêm fechando postos fiscais. Então, olha só. Quem é o sujeito desse verbo venha? Que esse verbo aqui? Tá? No caso, o verbo vir, mas na expressão vem. Os diversos governos vêm. O que se está no plural, terceira pessoa do plural, esse vem é um acento diferencial. Tá? Acentua-se a palavra vem para diferenciá-la em situação de uso quanto à flexão de número. O que é flexão de número? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, isso é flexão de número. Então, esse item aqui está o quê, pessoal? Está perfeito, está correto. Então, vamos lá? Então, os diversos governos vêm. Então, é aquele acento diferencial que a gente tem, dos três que sobraram, tá? Ele vem sem acento, eles vêm com acento. Tá? Ele tem sem acento, eles têm com acento. Ele intervém com acento agudo, eles intervêm com acento circunflexo. Isso vai aparecer muito no nosso dia a dia. Vai aparecer muito no nosso dia a dia. Certinho? Mais uma questãozinha da ESAF. Tá? Embora a ESAF não esteja mais fazendo concursos que não sejam da área fiscal, é interessante a gente aproveitar aqui. A frase abaixo está correta ou incorreta quanto à acentuação. Cumpre associar o indivíduo, perfeito, e pode ao poder industrial, ou seja, ao trabalhador, ao processo de autoridade. E, não obstante, excluir alguém. Alguém está certo? Sim. Oxítona tem nada em de uma parcela de poder. É forçosamente excluí-lo, tá, dos benefícios desse poder. Então,
O que está faltando aqui? Esse excluí-lo, ele deveria ter um acento agudo. Vamos lá? Aqui. Excluir ele. Tá? Não pode. Então, o que a gente vai escrever? Excluir-lo. Tá? Mas por que excluí-lo leva acento? Porque é um hiato. Está sozinho na sílaba, a sílaba anterior vem uma outra vogal, então ele é acentuado porque ele é um hiato. Excluir, por que excluir não leva acento? Porque é acompanhado de outra letra na mesma sílaba. No máximo que pode ser é o S. Se ele é acompanhado de outra, está errado esse item aqui. Perfeito? Bonitinha essa questão. Olha como a questão de nível superior e nesses cargos mais concorridos, tipo de fiscal, você tem que se virar, tem que achar o erro aqui. Tá certo? Muita gente marcaria certa essa questão, ela é bem trabalhosa. Tá certo? Há pedidos de colegas, né, dessa turma, pediram para colocar algumas questões de alternativas, tá? Que a maioria dos concursos tem alternativas. Até prova do CESP, algumas trazem alternativas também. Então, o que pediu nessa questão? Tá? As palavras do texto acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica são. Então, vamos lá, pessoal. Cóclea, uma paroxítona terminada em ditônico crescente. Células, proparoxítona. É a mesma regra? Não. Frequências, tá? Frequências, paroxítona terminada em ditônico crescente. Destruídas, por que destruído é acentuado, pessoal? Hiato. Tá? Responsável, é uma paroxítona. Média, é uma paroxítona. Pode ser essa aqui? Sim, letra C. Tá? Letra C, todas são paroxítonas. Ah, professor, mas uma é paroxítonada em L, a outra em ditônico crescente. Ele não perguntou do mesmo caso. É a mesma regra de acentuação. E as regras são monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tá certo? Então, não é o mesmo motivo, mas é a mesma regra. Perfeito? Tome cuidado. É uma questãozinha mais elaborada. Frágeis é paroxítona, música é proparoxítona. Ondulatória é paroxítona, daí é um hiato. Então, a única alternativa, eu aconselho, tá? Quando formos resolver questões, por mais que você ache que a letra A está correta, você já marca a letra A e esquece das outras. Pode ser que a letra B, a letra E, esteja mais correta ainda, você volta e acha o porquê que a letra A não está certa totalmente. Perfeito? Então, essa questãozinha aqui, letra C, responsável, paroxítona, média, paroxítona. Então, elas são a mesma regra de acentuação. Não o mesmo caso, tá certo? Porque dentro de uma regra de acentuação, tem vários casos. Beleza? Então, essa questão do slide 49, letra C. Fundação Getúlio Vargas, essa aqui faz um monte de questão, inclusive quem vai fazer Enem, quem faz as questões do Enem... desculpa. É a Fundação Getúlio Vargas. Tá, uma prova de técnico, quer dizer, prova de nível médio. Tá? Vamos ver o grau de dificuldade dessa aqui. A correção da acentuação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta na redação de um texto. A opção que apresenta um vocábulo que é acentuado graficamente por razão distintas das demais. Então, nós temos 4 alternativas, para entender o que foi pedido aqui. Nós temos 5 alternativas. 4 delas são pela mesma regra. Só tem uma diferente, tá? 4 são pela mesma regra, só tem uma diferente. 30 segundinhos para vocês encontrarem aquela que não é o mesmo motivo de acentuação. Aí tá, acho que está bem na cara, né? Tá? Mas quem quiser escrever aí no chat, tá? Escreve a letra da resposta aí. Daí a Vanusa me fala o que vocês estão marcando. Qual?
B, vamos ver. Alguém vai falar mais uma? Oi? Tá, então quem marcou a letra B, marcou o correto. Famílias, paroxítona terminada em ditongo crescente. Rodízio, paroxítona terminada em ditongo crescente. Água, paroxítona de ditongo crescente. Desperdício também. A palavra país. A palavra país é um caso especial de acentuação gráfica. País é um hiato. Tá? São aqueles 4 casos especiais de ditongo aberto, ditongo diferencial, tá? O hiato, e tem o caso do ele tem e ele vem, tá? Que ele não se enquadra especificamente nos acentos diferenciais, que são 3 casos. Ele é um caso, é o 4º caso, é especial. Então, essa alternativa do slide 50, pessoal, a alternativa do slide 50, país, o motivo da acentuação é o hiato, e famílias, rodízio, água e desperdício são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vocês vão percebendo que o que mais aparece são essas 2 regrinhas. Então, a gente tem que guardar bem essas regras. Então, hiato e a paroxítona terminada em ditongo crescente. O que a gente tem que guardar do hiato? Sempre relembrando. O hiato é o U e o I sozinho na sílaba. Sempre sozinho, pode vir acompanhado do S. Antes tem que ter uma vogal, né, para formar um hiato. E depois não pode vir NH. Tá? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem ser classificadas de 2 maneiras. Ou elas são paroxítonas, ou elas são proparoxítonas eventuais. Tá? Essas proparoxítonas eventuais, essa aceitação dessa acentuação, não é em toda a banca, não é em todo gramática que aparece. Mas se aparece em 1 ou 2, pelo menos, e o CESP é uma banca que eu considero importante a gente ter essas dicas, esses macetes, então por isso que eu passo em sala aqui. Beleza? Câmara Municipal de Recife. Assistente administrativo, cargo de nível médio. Tá? Cargo de nível médio. Então, a palavra cuja acentuação gráfica está corretamente justificada é... Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Como tem 4 erradas aqui, vamos colocar qual o motivo correto. Concluíram hiato em que a segunda vogal é I, sozinha na sílaba. É isso mesmo? Perfeito. Só logo a letra A. Tá? Logo a letra A. Concluíram. O I vem sozinho, antes vem uma vogal, depois não vem NH. Então, o motivo de acentuação é hiato. Então, vamos para as erradas. Por que são acentuadas? Já que a letra A está certa e veio justificado, irá. Oxítona, né? Oxítona, terminada em A. Tá? Então, oxítona terminada em A é o motivo da letra B. Então, ele falou que era monossílabo. Assim, não tem nem fundamento. Irá. Se você separa a sílaba, então não pode ser monossílabo. Métodos. Métodos. Então, ela tem a antepenúltima sílaba mais forte. Tá? Então, não é uma paroxítona, é uma proparoxítona. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas, tá, são acentuadas. Então, vimos a letra B, a letra C, agora a letra D. Dá. Por que lá dá leva acento? Acento diferencial? Não. Olha a explicação bem sem vergonha que eles deram aqui. Acento diferencial da combinação da preposição mais o artigo. Então, D mais A é dá. É uma combinação, mas ela não leva acento. Tá? Então, é monossílabo. Tônico. Terminado em A. Quais são os monossílabos tônicos acentuados, terminados em A e O? Gás. Gás, pessoal. Por que gás leva acento?
É a mesma regra da anterior, né? Monossílabo tônico, terminado em A, seguido de S aqui, né? Então vamos lá, voltando, fiz errado aqui. Ctrl C. Ctrl V. Monossílabo tônico, terminado em A. Nesse caso aqui, o quê? Seguido de S. Então, qual a resposta certa dessa questão? Letra A. Certinho? Letra A. Concluíram, é acentuada porque é um hiato. Bonitinha essa questão. O bom de questões com mais alternativa, que a gente, às vezes, numa questão só, revisa 3, 4, 5 regras. Tá? É bom que a gente vai matando a charada das questões. Vamos lá. As duas palavras do texto que são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Tá? Então, cada alternativa tem um par de palavras. Cada alternativa tem um par de palavras. Horário e viável são paroxítonas. Já é logo a letra A? É, logo a letra A. Vamos lá? Vou inserir o comentário aqui. Então, a letra A, pessoal, o que nós temos? Letra A, o que nós temos? Paroxítona. Temos outra paroxítona. Outra paroxítona. Então, já é logo a letra A, né? Letra B, trânsito. Trânsito. Proparoxítona, né? A antepenúltima é mais forte. Então, a proparoxítona. Não tem nem como ser a mesma regra, a próxima, que um monossílabo. É uma monossílaba tônica. Tá? Nem tem como ser a mesma regra. A letra C, pessoal, público, rápido, horário e viável. São paroxítonas, tá? Mas vamos ver aqui. Paroxítona, terminada em ditongo. A outra paroxítona, letra A, complementando, terminada em L. Em L. Aqui, para ficar do ladinho. Monossílabo. Letra C. Público, proparoxítona. E rápido, também proparoxítona. Rápido também é proparoxítona. Por que eu complementei a primeira lá? Porque aqui entra naquele caso que eu falei assim, às vezes o A está certo, mas o C está mais certo ainda, né? Porque o A, então, ele quis a regra e o caso. Embora a letra A sejam as duas paroxítonas, uma é paroxítonada de tom crescente e a outra é paroxítonada em L. Deixa eu arrumar aqui. Tenada em L. Então, é a mesma regra, mas não é o mesmo caso. A letra C é uma proparoxítona e proparoxítona. Então, o gabarito oficial vai ser letra C. Eu recorreria dessa questão com grande chance de anular. Tá? Porque ele confunde. Vem, pessoal, por que vem é acentuado? Qual o motivo do acento da palavra vem? É um acento diferencial. Tá? E propícia paroxítona. Não são a mesma regra. A gente já volta para combinar com... Letra E é uma monossílaba. Agora aqui, pessoal, prestem bem atenção aqui. Prestem bem atenção aqui. Eu não achei o exemplo na sexta-feira, tá? Eu não achei um exemplo na sexta-feira. Ainda bem que apareceu hoje, tá? Veículos, última, penúltima, antepenúltima, tá?
Só que se você pegar a regrinha do hiato, ela se encaixa também. Preste atenção aqui. Uma observação. Veículos. Veículos. Tá? Se você olhar, ela obedece a tudo que pede para ser um hiato. É um I acentuado depois de uma vogal e não tem NH depois. É acentuado por ser um hiato? É. Mas quando tiver por duas regras, vale a regra principal. Quais são as regras principais? Ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Nesse caso, prestem bem atenção, anotem aí. Isso não é qualquer gramática que aparece, é que essa questão já caiu em prova, o aluno me trouxe, eu fui pesquisar, porque o aluno queria anular a questão. Então, nesse caso aqui, a classificação é por ser proparoxítona. Então, ele tem todas as características para ser um hiato, mas tem todas as características para ser uma proparoxítona. Então, ele é uma proparoxítona. E o nosso gabarito, tá, da questão vai ser letra C. Tá? Daí ele foi no detalhe, ele quis a regra e o caso de acentuação. Tá? Eu solicitaria anulação dessa questão. Tem duas setas. A letra A, as duas são paroxítonas, e a letra C, as duas são proparoxítonas. Só que na letra A é paroxítona terminada em ditongo e paroxítona terminada em L. Os casos são diferentes, mas o que ele pediu aqui foi a regra de acentuação gráfica. Tá certo? Mas foi bom ter aparecido, até que a gente discutiu três coisas diferentes na mesma questão. Beleza? Olha como essas questões... Isso aqui é uma questão do FGV, né? FGV... E olha que é uma questão de ensino médio, agente da defesa civil. Perfeito, pessoal? Vamos lá. FGV também. Assistente social. Tá? Assembleia Legislativa do Mato Grosso, aqui pertinho, né? Assinale a alternativa que indica a palavra que só pode ser empregada com acento científico, acento gráfico. Peraí, professor, eu não estou entendendo. Até coloquei acho que umas duas, três dessa. Tá? Isso aqui caiu bastante, caiu ultimamente até na prova da SpaceX do Exército. Então, se eu escrever a palavra, a letra A, ela tem sentido? Científico? Sim. O verbo cientificar, eu cientifiquei, eu ganhei de alguma coisa. Cientifico que? Tá certo? Essa palavra existe. Se eu escrever a letra E, ela existe, sim, uma conjunção, tá? De adição. Se eu escrever a palavra ate, existe, é uma ordem, ate, esse cadastro turno, será esse cadastro de tênis? Existe essa palavra, tá? E se eu escrever a palavra vitima, existe, sim, o verbo vitimar. Agora, a palavra físico, tá? Ela só se escreve dessa maneira. Não existe físico, não existe o verbo fisicar, tá? Mas existe o verbo vitimar-se, tá? Vítima, vitimar, beleza? Então é letra D, letra D. Então, coloquei essa questão, fiz questão de colocar, porque ela tem aparecido nas provas de concurso recentemente, tá certo? Bacana essa questão aqui. Elas mudam até de classe gramatical e de sentido, tá? Bom, um minutinho para fazerem essa aqui, que é a mesma coisa. Assinar a alternativa em que o vocábulo indicado só pode ser grafado com acento gráfico, tá? Só pode ser grafado com acento gráfico. Vamos lá? Vamos lá? Então, a gente vai escrever as palavras, tá? Por isso que eu gosto de escrever, gosto de separar a sílaba, para saber o que muda. Tá? A gente visualizando fica melhor. Tá? Existe o verbo historiar? Existe, né? Então, historia esse fato para mim. Tá? Existe a palavra país sem acento? País, perfeito.
Existe a palavra tem sem acento? Sim. Ele tem sem acento, eles têm com acento. Existe a palavra e sem acento? Existe. Tá? Agora, a palavra econômico sem acento tem sentido? Não. Existe o verbo ecomunicar? Eu não conheço. Tá certo? Então, letra B, econômico, só se escreve desta maneira. Tá certo? Só se escreve desta maneira a palavra econômico. Historia. Tá? Eu estou dando uma ordem, né? O verbo historiar. Paz. Tá? É o país sem acento. Aí fica, em vez de ser um hiato, vira um ditongo. Ele tem sem acento. Ele tem com acento existe. Uma é a terceira pessoa do singular. A outra é a terceira pessoa do plural. Tá? É e e existem, é verbo e é uma conjunção. Perfeito? Conjunção é assunto do nosso próximo curso, né? Em dezembro a gente terá o curso de sintaxe, de análise sintática. Perfeito? Até na quinta-feira a gente dá mais informações para vocês. Fundação Getúlio Vargas, prova para advogado. Tá? Prova para advogado. Vamos ver aqui, acrescentando aqui a caixa de texto, para a gente comentar essa questãozinha aqui. Assinale a alternativa em que indica vocábulos do texto que não são acentuados pela mesma regra. Então tem que ler bem direitinho para não fazer gauchada, senão a gente erra. Principalmente nas atividades lá, que tem duas pegadinhas, tá? Nas que a gente fará hoje, daqui a pouquinho. Vou dar até um tempinho para que vocês façam e a gente corrige junto, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que indica os vocábulos que não são acentuados pela mesma regra. Vamos lá. Após e só. Após. Então tem duas sílabas, ela não pode ser monossílaba. Então, após é o que, pessoal? Oxítona. Tá? Oxítona. Oxítona terminada em O não leva acento. Leva acento, seguida de S. Só. Mas peraí, é terminado em O também. Só que a regra é diferente, é uma monossílaba. Aquilo que eu falei para vocês, tomem cuidado. Eles colocam logo na letra A, eu não confio nunca na letra A, e não confio na letra A. Tá certo? De prova de concurso, não confio na letra A, de provas de concurso. Sempre tem pegadinha. Principalmente se são esses concursos de bancas que não tem o padrão de resposta. Professor, o que é padrão de resposta? Aquilo que eu venho sempre falando para vocês. Prova do CESP, ou é certo ou é errado. E metade das questões são certas e metade são erradas. Prova da Carlos Chagas. Qual que é o padrão de resposta da Carlos Chagas? A cada 10 itens, tá? 2 são da letra A, 2 são da letra B, 2 da C, e essas provas se misturam, tá? Tem 4, 5 tipos de provas. Então, padrão de resposta. Agora, provas, tipo a FAPEC aqui, que não tem padrão de resposta. A FGV também não tem esse padrão de resposta, tá? Então, dificilmente, eu não acredito na letra A. Tá? Eu não acredito na letra A, prova que não tem padrão de resposta. Pra vocês terem uma ideia, quem faz concurso da EBSE, tá? Que é a AOCP, a banca que faz, a AOCP é o seguinte, a cada 5 questões é uma de cada letra. Um é A, um é B, 2 é C, D e E. Deixa eu explicar para vocês o que eu quis dizer aqui. Tá? Até vou dar um enter aqui e deixar um slide vazio para vocês entenderem o que eu estou falando. Professor, você vai ensinar a chutar? Vou. Tá? A gente não passa só chutando, tá? Mas o chute é importante. A, B, então vamos colocar aqui. 1. A. Exemplo, tá? De AOCP. Tá? A AOCP é uma banca que faz a prova do Instituto Federal. A última prova do Instituto Federal foi essa banca que fez, uma banca lá do Sul. Mas por que não é sempre uma banca? Porque é feita uma licitação, tá? É feita uma licitação e o menor preço faz a prova.
A professora, a prova da Assembleia Legislativa, a banca que fez o concurso, ela, que ganhou, deu menor preço, ela foi trocada pela Carlos Chagas de última hora. Por quê? A banca tem que apresentar uma planilha de custos, tá, e dizer que ela vai dar conta de aplicar o concurso. Então, às vezes, o preço é inviável. Senão, esse cara não vai dar conta. O administrador pode trocar a banca por causa disso. Tá? Não é o menor preço, é o melhor preço. Tá certo? Quem trabalha em licitação sabe disso. Olha só. Numa dessas bancas, ou o Carlos Chagas, ou a OCP, que tem padrão de respostas, eu fiz a provinha de direito administrativo lá, eu fiz a 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? A1 eu sei que é A, A2 eu sei que é B, A4 eu sei que é D, A5 eu sei que é C, mas A3 eu não sei qual é a resposta. Mas se eu sei que é uma prova que tem padrão de resposta, eu já sei que vai ser a letra E. Então, acerta uma questão sem saber. Tá certo? A Carlos Chagas é assim também, só que é da 1 a 10. Então eu fiz 8 questões. E dessas 8, nenhuma deu letra C, pode marcar as 2 na C. Ah, professor, mas e se acontecer o seguinte, tá? Nessa aqui, ó, preste atenção aqui. Na OCP ou na Carlos Chagas também. Eu sei a 1, a 4 e a 5. Eu tenho, assim, eu tenho certeza que a 1 é A 4 é D e a 5 é C. Tá? A 2 e a 3 eu não faço ideia. Nem do assunto, nem porque ele está me perguntando. Mas eu tenho como certeza, vou acertar uma questão. Por quê? É só marcar o quê, pessoal? Ou marco B nas duas, eu vou acertar uma, com certeza, ou eu marco a outra que está faltando. Ah, eu vou marcar a letra E. Por quê? Porque uma das duas vai ser E. Então, ao invés de tirar 6 na prova, eu vou tirar 8, com certeza, porque eu sei chutar. Beleza? Mas não chega lá, o professor está ensinando a chutar em concurso, tá? Mas faz parte também. Beleza? Então, vamos lá. A próxima questão, TRE do Pará. Analista. Olha, uma questão de analista, exige nível superior para a prova do TRE. Tá? Mas, professor, você falou que quem faz as provas dos tribunais é sempre a Carlos Chagas. Às vezes ela não faz, tá? Às vezes é CESP, às vezes é FGV, depende da licitação. Bom, assinale a palavra que tenha sido acentuada seguindo a mesma regra de acentuação de distribuídos. Então, primeiro, vamos descobrir por que distribuídos é acentuado. Então, a gente escreve separando as sílabas. Tá? Separando as sílabas. Distribuídos. Por que distribuídos é acentuado, pessoal? Olha só. Aquela regrinha que eu já vi um monte de vezes hoje, e não vou cansar e verei mais, mas vocês não vão esquecer. Tá? É um I sozinho? É. Tá? Antes vem a vogal? Vem. Vem NH depois? Não. Então é hiato. O motivo de acentuação, a professora, ela é uma paroxítona. Sim, a penúltima sílaba é mais forte. Relembrando a regra das paroxítonas. Todas, menos as terminadas em A e O, em iens. Se termina em O seguido de S acentuada, então é um caso especial de acentuação, daqueles 4 que nós estudamos. Então, distribuídos é acentuado porque é um hiato. Voltando nas nossas alternativas. Tá? Voltando às nossas alternativas, qual delas se encaixa aqui? Sócio, paroxítona terminada em tom crescente. Sofrelo, oxítona terminada em E. Lúcidos, proparoxítona. Órfãos, paroxítona terminada em ão, seguido de S. Qual é a única palavra que é acentuada pelo mesmo motivo de distribuídos? A letra D, né? Daí não sobrou dúvida. Constituir. Tá? Também é um hiato. O I vem sozinho na sílaba,
Antes vem uma vogal e depois não vem NH. Ah, mas pode ser na última, então? Pode. Pode. Tá certo? Hiato. Então, a letra certa, tá? Letra D. Perfeito? Viram que aparece hiato toda hora pra gente aqui? Toda hora aparece um hiato pra gente fazer? Beleza? Então, pessoal, a última questão dessa lista, daí a gente vai fazer atividade 3, certeza, passei para vocês fazerem, né? A gente só vai corrigir juntos aqui, mas bem devagar, passo a passo, revisando as regras. É importante ver as regras de acentuação, todas de novo. E nessas 10 questões da atividade a gente verá. Aí é bom já fazer a atividade logo hoje, a gente vai matando, amanhã a gente faz a 2. Fez a 1 e fez a 3, né? E a 2, como é de hífen, a gente faz amanhã. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a regra distintas das demais. Então nós temos 5 alternativas, 4 delas têm uma regra, e uma delas é diferente. Tá? E uma delas é diferente. Vamos lá. Amazônia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Planetária, paroxítona terminada em ditongo crescente. Níveis, paroxítona terminada em ditongo. Países, hiato. Será que é hiato? Vamos ver países. Tá? Países, está em sílaba diferente, é um hiato. Então vai ser a resposta certa, letra D. Tá? O I vem sozinho, depois não vem NH e antes vem uma vogal. Lembrando que o A será sempre vogal. O I e o U são sempre vogais quando eles vierem junto uma vogal, tá? O O quando tem som de U, tá? E o E quando tem som de I, eles também funcionam como semivogais. O A nunca funciona como vogal. Perfeito? Então só, deixa eu voltar. Só dar uma repassada nas regrinhas para a gente fazer as atividades agora. Atividade 3. Enquanto eu vou falando aqui, vocês já vão abrindo a atividade aí. Então, relembrando, pessoal. Acentuação. Monossílabos tônicos são acentuados que terminam em AEO, seguidos ou não de S. Oxítonos são acentuados que terminam em AEO, também, seguidos ou não de S, em e ens. As paroxítonas acentuadas, quais são, pessoal? Todas. Todas. Menos aquelas que terminam em AEO, em e ens. As proparoxítonas, quais são as acentuadas? Todas. Então, essas são as 4 principais regras. Monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Tá. Deixa eu fazer a última questão para vocês aqui. Letra E? Ah, tá. Eu falei letra E e marquei D, né? Países é o hiato. Beleza? Obrigado. Então, voltando aqui. Monossílabo, terminado em AEO. Oxítona, terminado em AEO, em iens. Paroxítonas, todas, menos as que terminam em AEO, em iens. Essa tabelinha aqui é bacana. A proparoxítona, todas são acentuadas, tá? Aí nós temos os casos especiais. Nós temos as proparoxítonas aparentes. O que são as proparoxítonas aparentes? São as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Elas têm 2 casos de acentuação. Elas podem ser classificadas de 2 maneiras diferentes. Paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. Guardem isso. Nós temos também, lembrando, pólen, hífen. As paroxítonas terminadas em EN, elas são acentuadas, mas o seu plural, pólens, hífens, não levam acento. Mas para vocês não ficarem tristes, hífen tem 2 plurais. Hífenes leva acento. Pólenes leva acento. Outra palavrinha que também segue a mesma regra é abdômen. Abdômen termina com N. O plural é abdômens, sem acento. Ou abdômenes, com acento.
Nós temos também os assentos diferenciais, pessoal. Tá? Primeiro, vamos ver o ditongo aberto? Olha esse selinho aqui, de acordo com o novo acordo ortográfico. Foi onde aconteceu mudança. Tá? Então, os ditongos abertos, ei, tá? Oi e el, só levam acento quando for na última sílaba. Ou a palavra é monossílaba, ou ela é oxítona. Mas só na última sílaba. Anéis, papéis, lençóis, herói, dói. Tá? Chapéu, véu, ilhéu. Tá? Agora, quando for na penúltima sílaba, ideia, epopeia, apoio, assembleia, jiboia, não leva mais acento. Essa é uma mudança que aconteceu. Então, o ditongo aberto é um caso especial, e mais especial que agora é só na última sílaba. Segundo caso especial, os hiatos são acentuados. Tá? Então, o I e o U sozinho numa sílaba, ou, no máximo, seguido de S na mesma sílaba. Tá? Não pode ser acompanhado de NH. E lembrando que antes do I e do U, tende a aparecer uma vogal. Tá? O O e E não levam mais acento, quando as letras forem repetidas. E os acentos diferenciais, preste atenção na quarta regrinha especial de acentuação, fora aquelas 4 regras normais. Tá? Pode e pode. Leva acento no pode, passado, pode, presente, só para diferenciar mesmo, e muda a pronúncia. Por, para diferenciar de por preposição. Tá? Vem e tem. Vem na terceira pessoa do singular, ele vem sem acento. Terceira pessoa do plural, eles vêm com acento. Ele tem sem acento, terceira pessoa. Eles têm com acento, terceira pessoa do plural. Então, essas são as nossas regrinhas de acentuação. Então, agora, pessoal, vou fechar aqui o compartilhamento. A lista já está aí? Vocês vão assinar a listinha enquanto eu entro no sistema aqui. Vamos lá, todo mundo assinando a lista. Tá? Eu vou salvar essa aula agora. Vai só aqui. Em PDF, já mando no grupo. Tá? E mais tarde estará na sala de vocês. Curso de gramática. Tá? Que dia é hoje? Outra data para saber que está atualizado. Hoje é 23, né? 23 de novembro. Eu vou salvar em PDF e já boto no grupo para vocês. Enquanto isso, vocês vão assinando a lista de chamada. Tá? E a gente vai fazer com vocês, tá? Atividade 3. Todo mundo entrando no sistema, atividade 3. Quem tiver no celular, ou por um acaso outro não conseguir entrar, tá? Anote a gente vai colocar aqui na tela as questões. Vocês anotem as respostas e depois vocês só entrem lá e passem a limpo, tá? É aproveitar essa chance aqui da gente estar fazendo junto. Tá? Fazendo junto. Deixa eu entrar aqui na iGov. Deixa eu procurar cursos aqui. Português básico. Vamos lá em atividades, né, pessoal? Atividades, todo mundo assinando a lista aí. Embora fique, tá? Embora fique até o final da aula, é interessante que vocês já assinem, tá? Assinem e não saiam da aula, tá? Por favor. Tá? Vamos fazer a atividade aqui, juntos. Vocês não precisam ficar 3 horas fazendo, né? Vai fazer junto com vocês aqui. Então, tem a lista para vocês assinarem. Vou projetar aqui uma guia, tá? A atividade. Vamos ver. Beleza? Todo mundo está nessa tela aqui? Então, quem não está, entre para a gente fazer junto aqui. Né? Atividade 3. Professor, não é a 2? Não, a 3. A 2 a gente vai fazer amanhã, que é o assunto da aula de amanhã, hífen. Amanhã a gente vê. A gente começa hoje, dependendo, vou fazer bem tranquilo essas 10 atividades,
Se der tempo, a gente já começa a fazer o assunto formação de palavras, até para a gente saber o que é uma palavra composta, combinação, tá? Justaposição e aglutinação, para saber quando é que vai hífen ou não. Tem que ver antes de ver hífen, tá? Por isso que a gente vai... Acho que tem 15 slides para a gente ver. É interessante. Atividade 3, vamos entrar? Vamos lá. Vamos entrar na atividade 3. Onde é que eu vejo aqui? Então, quem tiver alguma dificuldade com a internet, não conseguir acompanhar, então acompanhe só no slide aqui. E anota o gabaritinho e depois passa limpo. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra. Dá. Tá? Prestem bem atenção. Questões de certo ou errado. Tá? As palavras negligência, reservatórios e espécie, equilíbrio, apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical. Vamos voltar aqui. Negligência. Vocês vão fazendo, já marca aí. Reservatórios, paroxítono terminal de tom crescente. Espécie também. Equilíbrio também. É a mesma regra? Sim. Então, essa escolha aqui, ó, verdadeiro. Aí você desce e coloca aqui, próxima página. Depois, no final, vem as questões comentadas, tá? Então, a 1 foi verdadeiro. 2, bem parecida também. As palavras polícia, rodoviária e existência. É uma questão da prova da Polícia Federal, né? Polícia Rodoviária Federal. Recebem acento gráfico porque são terminadas em ditongo crescente. E A é ditongo crescente nas 3, né? Então, esse item aqui é o quê? Verdadeiro também, pessoal. Verdadeiro também. Elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por enquanto tá molezinha, né? Tá? Por enquanto tá molezinha. A gente não pode deixar de fazer nenhuma atividade, pessoal. Ainda hoje a gente olha do que pede no fórum, ver se já dá para a gente fazer, senão no dia que der para a gente faz. Dá sim, quando eu ver o assunto, né? As palavras início e série recebem acento gráfico com regras gramaticais distintas. Olha aqui uma pegadinha, tá? As palavras estão iguaizinhas, aí você vai lá e marca verdadeiro, tá? Ó, início, paroxítono terminado em ditongo crescente. Série, tá? Paroxítono terminado em ditongo crescente. Então, são a mesma regra gramatical, a mesma regra de acentuação. E ele está afirmando aqui que são distintas, que são diferentes. Então, aqui a gente vai marcar o quê? Falso. Essas são as pegadinhas para quem vai fazer prova. Do CESP, pode se enrolar, tá? Do CESP, pode ter problema, né? Então, enviando. Agora, 4. A 4, vou dar um minutinho para que vocês façam, tá? Leiam e façam. A gente corrige. Aí marquem aí no chat qual que vocês acham que é a 4. Se é verdadeiro ou se é falso. E a Vanusa me passa aqui. Depois que uns 3, 4 passarem, eu resolvo junto. Muitos falaram V e poucos... Ah, agora se deram conta que fizeram gauchada, né? Vamos lá. Então é pegadinha, a gente tem que ler, gente. As palavras análise, paroxítona, não, proparoxítona, né? Mínimos, proparoxítona. O emprego, acento gráfico, tem justificativas diferentes. Não. É a mesma regra, pessoal. Tá? É uma proparoxítona. Então, é falso. Tá? É falso. Tomem muito cuidado, tá? Na hora de fazer, que é uma questão fácil. Tá? O conteúdo é fácil. Tá? Mas tem uma pegadinha. Então, a 5 a mesma coisa. Tem outra pegadinha na 5. Tá? Um minutinho, vocês coloquem aqui no bate-papo. A Vanusa me fala, daí a gente corrige. Tá? Vamos ver o que dá mais.
Falou que a 4 apareceu como verdadeira? Tá, vamos ver aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Hã? Vamos ver a 4, pessoal, de novo. Daí já faz a 5 na sequência. Nas palavras análise. Tá? Última, penúltima, antepenúltima. Uma proparoxítona. Mínimos. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Certinho? O emprego do acento gráfico tem justificativas gramaticais diferentes. Não, é falso. É a mesma justificativa. Tá? Se estiver errado o gabarito, a gente já corrige aqui. Tá bom? Lá no final, se der verdadeira 4, a gente muda, porque ela é falsa. Tá? E essa aqui não tem nem dúvida, né? Vamos ver aqui, editar a questão. Acho que eu posso editar. Vamos ver aqui. Ó, verdadeiro, tá? São proporciones da mesma regra. Não é. É falso, né? É falso. Porque ele está afirmando que são regras diferentes. Tá? A ver a resposta ver certa aqui, o meu gabaritinho, que a gente coloca falso. Tá? É para não aparecer nota vermelha para vocês lá. Tá bom? Mas vocês entenderam, né? Mas obrigado aí pela observação. Agora acho que já deve aparecer a resposta certa. Tá? Então vocês viram. Mínimos e análise proparoxítona. Então elas são a mesma regra. A questão vem afirmando que são justificativas gramaticais diferentes. Então está errado, então é falso. Beleza? Vocês vão perceber no feedback depois ali que a gente mostra. Palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Isso é a mesma regra, pessoal. Pó, monossílabo terminado em ó. Só, monossílabo terminado em ó. Céu, ditongo aberto. Tá? Se ele falar assim, ó, são a mesma regra, são os 3 monossílabos? São. Mas o motivo da acentuação, tá? O céu é ditongo aberto. Então não são a mesma regra de acentuação. Então essa aqui vai ser o quê, pessoal? Falsa. Tá? Essa aqui vai ser falsa. Vamos para a próxima. O que tinha marcado aí, certo ou errado? Nem vi. Essas 5. Então, já que ninguém falou nada das 5, todo mundo falando das 6 aqui. Tá? Um minutinho para fazer as 6, por favor. Pessoal que não assinou a lista, já assina, hein? O que estão falando aí, Vanusa? Oi? Verdadeiro? Tem alguém que falou que é falso? Não? Então vamos lá. Tenham coragem, coloquem aí, pessoal. Não falou falso. Tá, vamos ver. Um falou falso, vamos ver. 2 falsos, 3 falsos. Pessoal, não falei que é falso, só falei para todo mundo colocar. Tá? Os vocábulos indivíduo, paroxítona, terminado em ditongo crescente. Diária, paroxítona, terminado em ditongo crescente. Paciência, paroxítona, terminado de tom crescente. Recebem acento gráfico com base na mesma regra. Sim, verdadeiro. Vocês têm que confiar no que eu ensinei para vocês. Né? Tá indo muito bem até, falou a Vanusa aqui. Verdadeira, 6, tá? Vamos lá, próxima. Façam a 7.
Aí coloquem aí no chat também. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma questão bacana. Mas eles sempre colocam, tá? De acordo com a ortografia oficial, o vocábulo órgãos, paroxítona terminada em ditongo crescente, segue a mesma regra da acentuação do vocábulo últimos, proparoxítona. Falso, né? Falso. Agora vem a 8. A 8 é bonitinha. Façam a 8, por favor. Bonitinho, mas é fácil, tá? Mas é bom até que a gente reveja aqui. Tá. Maioria verdadeira? Vamos ver aqui, então. Os verbos comunicar, ensinar e comandar. Quando complementados com o pronome a, acentuam-se da mesma forma que constatar, designar e elevar. Será que é verdade? Comunicá-las, ensiná-las, comandá-las, é assim que se faz? É. Tá certo? Então, verdadeiro. Bem bacana essa aqui. A maioria acertou. Questão 9. A 10 tem uma pegadinha, tá? Era 4 e a 10, mas a 4 é o gabarito errado, né? 9, mas eu ajustei. Os vocábulos jurídicas, econômicas e físico recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Vamos lá. Jurídicas, proparoxítonas. Só você contar as sílabas. Econômicas, proparoxítonas. Físico, proparoxítonas. Então, as três são proparoxítonas, né? Então, é a mesma regra, pessoal. Então, é falso o que ele está afirmando aqui. Tá? Então, é falso que são regras gramaticais diferentes. É a mesma regra de acentuação. Agora, a 10, tá? Dá um tempinho, daí eu quero que mais gente opine, que se entenderam a 10, eu acho que o assunto acentuação foi bem entendido, a gente já pode passar para o próximo, embora faltem, 15 minutos, 14, tá? Então a gente termina e deixa esse tempinho final para vocês falarem, perguntarem dúvidas sobre esse assunto aqui, tá bom? Façam essa 10, pessoal, por favor. O que estão colocando aí? Oi? Maioria é verdadeiro? Então vamos lá, pessoal. As palavras história, tênue, empório, podem ser acentuadas por duas regras diferentes. Perfeito. Perfeito. Se você sair daqui entendendo isso, eu fico muito contente. Porque isso aqui é pouca gente que sabe. Se cair, vocês acertarem, tá? Vocês passarão alguns candidatos. História, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tênue, tá? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Empório, paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas a gente viu na aula de hoje, na aula passada, que alguns gramáticos e algumas bancas de concurso cobram ela como sendo, tá? Proparoxítonas eventuais, tá? Ou falsas proparoxítonas. Tá certo? Então esse IA do final, o E e o O, podem ser classificados como ditongo ou como hiato? Podem. Tá? Eles são ditongos e são hiatos também. Então,
essa aqui é verdadeira. É que eu alertei a vocês, né? Que muita gente, 90%, ia achar outra resposta, tá? Finalizando aqui, as tentativas, fizeram as 10, tá? Resposta salva, tá? Enviar tudo e terminar, enviar tudo e terminar, tá? Aí você vê lá as 10 questõezinhas com a setinha verde, né? E vem aqui, pessoal, ó, um breve comentário das questões. Verdadeiro, paroxítonas terminadas em ditom crescente, a resposta correta é verdadeiro. A2, tá? Polícia, rodoviária e existência recebe acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditom crescente, verdadeiro, tá? Aqui não tem nem que comentar, né? É só a resposta mesmo. Tá? Início e série recebem acento com base em regras gramaticais distintas. É falso, porque elas são paroxítonas. A 4, a gente mudou até o gabarito, que estava errado, né? Análise mínimos são proparoxítonas, então são a mesma regra gramatical. Certinho? 5, po, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação? Não, pessoal. Po é monossílabo terminado em O, só monossílabo terminado em O, céu de tongo aberto. A resposta correta é falso. 6. Vocábulos indivíduo, diário e paciência recebem acentos gramaticais na mesma acentuação gráfica? Verdadeira, são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Exatamente, crescente. De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo órgãos segue a mesma regra de últimos. Falso. Órgãos é paroxítona, últimos é proparoxítona. A resposta é falsa. A 8, comunicar, ensinar e comandar, tá? Então a resposta correta é verdadeira. A 10, tá? São paroxítonas ou proparoxítonas. Certo? A 10, paroxítonas ou proparoxítonas. Essa é a regrinha que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos lá, terminar a revisão. Tá? Estamos fechando aqui a apresentação. Tá, pessoal? Acho que faltam 9 minutos. Tá, pessoal? Já está abandonando o que eu estou vendo aqui. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta dessas listas de hoje, tá? Alguma observação, tá? De quem estiver contente, amanhã está aqui 15 horas. Amanhã o assunto é importantíssimo. Amanhã é o uso do hífen, pessoal. A gente tem muita dúvida no uso do hífen. Então, eu espero vocês aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Pergunta. Vamos ver o que perguntaram. Atividade 1? A gente já corrigiu, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, a gente corrige a atividade 1 no comecinho da aula de amanhã, porque agora acho que já não dá tempo de fazer toda um e comentar, mas aí eu comento toda ela com vocês amanhã no comecinho da aula, tá bom? Então, vou deixar até anotado aqui no meu caderno, amanhã, comecinho da aula, de fazer a 1 de novo. E amanhã, no final da aula, a gente tem que fazer a 2, tá? Então, já mata as atividades amanhã. Aí tem os fóruns para a gente fazer. Tá bom, pessoal? Quatro da atividade 3? Tá, deixa eu ver aqui. Então, a 4 da atividade 3, ele falou que eram regras gramaticais diferentes, né? Então, é falso, porque elas são iguais, são proparoxítonas, né? Essa é a 4, né? É que no sistema estava errado o gabarito e ele já corrigiu. Tá bom? Vir? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui um slide. E já dá aula de amanhã. Tá. Pessoal, o verbo vir, tá? No presente indicativo, a gente conjuga ele vem. Tá? O verbo vir, ele vem. Na terceira pessoa do singular, é vem sem acento.
Tá? Na terceira pessoa do plural, ele vem com acento. Perfeito? Então, o vir troca por ver, tá? Ele vem na terceira pessoa do singular sem acento, eles vêm na terceira pessoa do plural com acento. Outra ele tem, tá? Ele tem na terceira pessoa do singular sem acento, ele tem na terceira pessoa do plural, eles têm com acento. Tá? Prometi para vocês, mas hoje não deu tempo, mas está pronto aqui no computador, só para passar para vocês, como a gente usa o verbo ter. Tá? O verbo ter, ele é usado de muitas maneiras, mas nem sempre é a mais correta. O verbo ter é só quando for ideia de posse. Já prometi na aula passada, hoje não deu tempo. Beleza, pessoal? Obrigado, Denise, obrigado, Adriane, Leocádia, Jaqueline, tá? Até amanhã, fiquem com Deus. Tá? Na mesma... Vamos entrar um pouquinho antes das 3, para a gente começar 3 horas exato, pessoal. A gente começou 13h05 hoje, tá? Começou atrasado. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Perfeito, eu trago a questão da FAPEC amanhã, tá bom? FAPEC é a banca que vai fazer a prova da Guarda Municipal. FAPEC é importante, hein? FAPEC faz as provas dos nossos concursos, lá da UFMS, algumas vezes do Instituto Federal, tá? E a prova de professor, se a gente for fazer, tá?